Viva, meu caro Diogo Simão. Bem-vindo. Podcast 26, Capital Aberto. Porquê PJ aí em baixo, em vez de ser PS? Sem ser... É uma boa pergunta. Sabes que isso tem a ver com a minha... como é que eu lhe hei de chamar? A minha dúvida existencial quanto à minha identidade. Porque tão depressa sou PJ ou PJ de Paulo Jorge. E não Jorge? É propriamente... És Paulo Jorge, meu. É verdade, não sei se deveria ter dito isto. Damos por terminado aqui o podcast, caros ouvintes. Vamos cortar esta emissão, vamos fazer uma edição pós-produção e cortar esta parte, porque não estava em mim quando decidi revelar a origem do J. Mas lá está, entre PJ ou PJ ou PS de Paulo Soares. Acho que optaste por não haver relações aí ou qualquer tipo de invocações ao Partido Socialista, é isso? Tu claramente és Olha, mais, sim, é bem pensado, é uma excelente, é uma excelente justificação, embora ficar associado à Polícia Judiciária não me parece que seja muito melhor do que ficar associado ao Partido Socialista. Sim. Se calhar entre um e outro, antes a nossa autoridade do que os senhores da autoridade política. Muito bem. Como está essa semana? Vamos lá. Epá, pergunta cheio difícil. De temas para deslindar aqui no episódio de hoje. Epá, sim, mas vamos seguir vamos seguir aqui o nosso alinhamento, não é? Vamos arrancar esta semana, antes de eu começar aqui a fazer começar a iniciar aqui um certame sobre as tendências da semana aqui a nível do que está a acontecer em Portugal. Vamos falar sobre os mercados financeiros, é isso? Vamos então lá. Paulo, PJ. Olha, tenho boas notícias. Os mercados financeiros estão com um excelente mês de maio, estão bastante bem, depois de um mês de abril bastante cinzento, bastante chuvoso. Maio tem sido um mês especialmente positivo e, contrariando até, não sei se conhece a célebre frase "Sell in May and go away". Diz-te alguma coisa? Este dito popular nos mercados financeiros? Sim, tu tinhas feito essa referência de que... É possível que já tenha feito a referência. Portanto, agora aqui o início portanto, até maio, junho seria, portanto, o maior sinal de atividade. E eu até depois falei sobre a questão das presidenciais, pensando que o facto das eleições serem em novembro pudesse agitar mais as águas, e depois tu até disseste, não, estás completamente enganado, e bem. Portanto, agora, segundo a tua lógica, é vender tudo, não é? Sim e não. Há esse ditado popular que é muito famoso entre os analistas financeiros e quem vive o mundo financeiro, o "Sell in May and go away", que basicamente o que quer dizer é, entrando no período de verão, historicamente os retornos são mais fracos, há menor volatilidade, há menores volumes de negociação e é um bom momento para vender carteiras e voltar a entrar depois, por meados de setembro, outubro, quando o mercado arranca para a fase último trimestre do ano e a atividade volta em pleno. E no passado longínquo, de facto, isso verificava-se. Os meses de verão eram meses sempre mais atípicos, esse menor volume de negociação levava a que muitas vezes o mercado lateralizava durante muito tempo e quem de facto queria passar o período de verão menos preocupado ou menos atento aos mercados financeiros era uma boa altura, porque não perdia grande coisa estando fora do mercado. Agora, o que acontece é que não é verdade na última década. E nos últimos 10 anos, falando do S&P 500, é sempre aqui a nossa referência, nos últimos 10 anos, o período compreendido entre maio e outubro, só em 2022, mas 2022 foi de facto um ano negativo, de janeiro a dezembro, não foi só no período de maio a outubro, mas entre maio e outubro de 2022 o S&P 500 desvalorizou cerca de 6%. Nos restantes anos de 2014 a 2023, 2024 ainda não temos estatísticas, como é óbvio, entramos agora nesse período,
mas desde 2014, todos os outros anos, o S&P 500 teve um retorno positivo e, em alguns casos, até bastante positivo, de 2 dígitos, como 2020 valorizou 12%, só neste período de maio a outubro, 2021 10%, 2017 8%. Portanto, tem sido um período nos últimos 10 anos bastante interessante e bastante positivo para o S&P 500, o que de facto desmonta a teoria do sell in May and go away, e 2024 parece de facto ir no mesmo caminho, porque de facto maio já vai com o S&P 500 já vai com mais de 3% de valorização. Neste momento, quando gravamos este episódio, o S&P 500 está em mais um dia de fortes ganhos, está a valorizar 0,8%, o Nasdaq quase 1%. Portanto, maio está a ser um mês bastante positivo. Logo veremos em outubro se o período de facto foi bom ou não, mas até ver, e tendo em conta o histórico dos últimos 10 anos e tendo em conta este início de maio muito positivo, não me parece que seja boa ideia seguir de facto esse adágio de vender em maio e passar o verão desinvestido. Muito bem, muito bem. E também querias, portanto, o que vem suportar esta tua lógica vem naquilo que tínhamos falado previamente aqui ao irmos para o ar, relativamente àquilo que seria um excesso de liquidez de um senhor um pouco importante. Berkshire, exatamente, o Sr. Buffett. Sim, foi tema esta semana, a Berkshire apresentou resultados e foi muito discutido no mercado o facto da Berkshire ter apresentado níveis recordes de cash em liquidez. Portanto, a Berkshire tem capital desinvestido cerca de 190 bis, o que é absolutamente brutal. Capital desinvestido é a liquidez, não é? É a liquidez. Aquilo que a Berkshire tem no seu balanço sob gestão, há 190 bis que não estão investidos em nada, ou seja, que o Warren Buffett e a sua equipa não encontra oportunidades de investimento que considere suficientemente apelativas para investir este dinheiro. Obviamente que isto faz pensar muitos dos investidores, e aí a tua ligação e bem que fizeste com o tal sell in May and go away, no sentido em que se o Warren Buffett, de facto o oráculo dos mercados financeiros, tem tanto capital desinvestido e se de facto não encontra boas oportunidades de investimento, será que o mercado está assim tão caro que a opção mais prudente é não estar investido de todo? E este debate é um debate perfeitamente legítimo e que tem acontecido, sobretudo agora nos últimos dias, depois destes novos recordes de liquidez. Mas acho que é importante referir primeiro que não é novo, e a Berkshire ter níveis elevados de liquidez não é algo estranho, porque de facto historicamente sempre manteve. O Warren Buffett é de facto um investidor que gosta de ter um bom cash pile para aproveitar as oportunidades de investimento. E isso é algo com que eu me identifico bastante. Ou seja, nós não devemos ter medo de ter capital desinvestido, se tivermos a paciência de esperar pelas oportunidades de investimento, porque de facto não são comuns os bons momentos de investimento, no sentido em que não acontecem todos os meses, nem todos os anos, mas é importante, quando acontecem, que o investidor esteja bem preparado para os aproveitar. Bem preparado é, saber que eles acontecem, portanto, estar preparado para psicologicamente aguentar um momento de correção e um momento de crise, e ter aquilo que eu chamo um mindset contrarian, que é, de facto, ter a capacidade e a lucidez de estar a investir, de estar a comprar quando tudo parece que está a desmoronar-se. Eu dou um exemplo que acho que é paradigmático. Tu lembras-te, todos que nos estão a ouvir lembram-se, e os que nos estão a ver no YouTube, março de 2020. Quem era a alminha que em março de 2020, com aquilo que estava a acontecer no mundo, teve a lucidez de dizer, não, eu vou comprar ações porque isto é um excelente timing. Não, todos nós estávamos a achar que o mundo ia se despedaçar. No entanto, quem o fez não só teve retornos extraordinários, como teve retornos extraordinários muito rapidamente, porque o mercado inverteu e começou, de facto, uma sequência de valorização muito, muito significativa. Já 2022, foi um ano recente, e tu lembras-te bem de quão mau o ano de 2022 foi, e foi um ano que foi mau e muito espaçado, foi praticamente o ano todo com o mercado em queda, o que de facto é um período longo, foi dos chamados bear markets mais longos das últimas décadas. Aí
torna-se mais difícil para o investidor aguentar, porque é de facto um período muito prolongado, a pancada desse ano negativo, e de facto ter a lucidez de ver para além daquilo que são os headlines dos jornais e da imprensa e das televisões, dos telejornais, e perceber que de facto há a seguir um inverno vem sempre a primavera, não é? Portanto, sempre. Pode demorar mais tempo a chegar, menos tempo a chegar, mas vem sempre. E o Warren Buffett tem muito isto, tem esta capacidade de esperar, de aguentar, de manter níveis elevados de liquidez, e quando chega de facto a oportunidade, ele está lá para investir. Uma última nota. Também é verdade que a Berkshire tem esta liquidez que é brutal, em valor nominal, mas se nós olharmos para aquilo que é a capitalização bolsista dos investimentos da Berkshire, aquilo que é o cash em liquidez é cerca de 20% do total de AUM que a Berkshire tem. 20% não é assim tão extraordinário ter como valor para ter em liquidez, ou seja... Isso é o que indica as boas práticas, não é? Sim, obviamente pode ser mais, pode ser menos, depende do momento de mercado. Agora, teres, por regra, 80% do património investido e 20% em liquidez... Como estás a dizer que o gajo tem 1000 bis investidos? Aliás, o património dele equivale a 1000 bis? Sim, não estou a fazer a conta de cabeça que tu estás, mas vou assumir que a conta foi bem feita. Assim, aquilo que está em liquidez, os 190 bis, representa cerca de 21%, para ser rigoroso, da capitalização bolsista da Berkshire. Portanto, sim, é um rácio que é perfeitamente aceitável de manter em liquidez. É muito dinheiro, porque a Berkshire tem de facto muito dinheiro sob gestão, uma das maiores empresas do mundo. Portanto, em valor nominal é um valor absurdo, mas se pensarmos que é 20% do total da AUM, para aproveitar oportunidades de investimento que possam surgir, acho que é um valor perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável. Sim, quer dizer, repara, isso, tu estás a fazer uma análise à percentagem, não estás a fazer uma análise à dimensão, não é? Mas eu acho que tem que sempre ser feita em percentagem, porque de facto tens que olhar para o todo, não podes olhar para uma árvore de forma isolada, tens que olhar para a floresta, porque olhares para a árvore de forma isolada não te diz nada. Ter 190 bis em liquidez é uma enormidade, é uma brutalidade, sim. Tenho a certeza que se o Warren Buffett tivesse 0% de capital investido, ele estava a investir hoje, com esses 190 bis. A questão é que ele tem outros 80% que estão investidos, portanto ele acha, e se calhar bem, que ter este cash pile de 190 bis, mas que é na verdade 21% do AUM dele, é um valor perfeitamente razoável para aquilo que é o momento atual do mercado. Não nos podemos esquecer que os índices acionistas estão em máximos, ou praticamente colados a máximos históricos, portanto é perfeitamente razoável que ele queira estar investido, e está, 80%, mas ter ali uma reserva de liquidez de 20% para o que possa vir aí. É super interessante a forma como, de facto, o gajo é um dinossauro, não é? Portanto, é um guru aqui daquilo do que é possível fazer-se com tempo e com calma, não é? E de uma forma muito pouco arrojada, não é? Portanto, ele, o património que tem advém essencialmente das apostas certas na altura certa. Pronto, passou por vários momentos históricos das últimas décadas e que lhe permitiu de facto encaixar bons capitais e estar associado a eventualmente até a bons negócios, não é? Ao longo do processo, mas essencialmente ele é o reflexo de que os investimentos a longo prazo, de forma segura, não é? Em títulos e em entidades que conferem alguma garantia e que pelo meio há de ter dado uns trambolhões, mas não faz parte, não é? Portanto, está sempre que considerar em qualquer investimento, está sempre que considerar o fator risco. Sim, é um compêndio de bem investir, sobretudo por aquilo que são as regras básicas do investimento, que são coisas tão simples, mas que depois na prática parecem simples quando nós as lemos ou as ouvimos, mas na prática são muitas vezes difíceis de implementar. Estou a lembrar, por exemplo, do Warren Buffett, repete isto, o Warren Buffett e o falecido Charlie Munger repetiam muitas vezes até à exaustão que só devemos investir naquilo que conhecemos. Isto parece muito simples de dizer, mas depois, quando estás de facto no processo de investimento,
é fácil esquecer-se disto e é fácil de facto ires atrás da moda ou daquela ação que toda a gente agora está a investir, ou da Bitcoin, porque toda a gente está a ganhar não sei quantos % em Bitcoin, ou naquela empresa que tu não conheces nada da empresa, mas que no outro dia em jantar com amigos, não sei quem, estava a falar ou qualquer coisa, a não é? gabar-se de quanto já ganhou a investir naquela ação, pá, e tu vais atrás comprar, não digo tu, de facto o investidor em geral, e eu já vi de facto Eu não, amigo, não tenho para onde investir, amigo, lamento. eu já vi muitas carteiras que estavam bem estruturadas, a seguir o seu caminho, e de repente, de facto, entrarem nesta espiral de pá, e se eu investisse aqui, e se eu investisse ali? Porque isto leva-me a outro ponto que eu acho que é muito importante, e não quero me alongar muito, porque acho que isso era tema para outra edição. Mas acho que é por isso que eu acho que é fundamental, e com todas as pessoas com quem eu trabalho, eu gosto que o investidor tenha definido um objetivo de rentabilidade. Porque se tu não tiveres um objetivo de rentabilidade, tu podes sempre ir mais além do que aquilo que estás a fazer. Tu nunca vais estar contente com aquilo que estás a alcançar. Porque há sempre um investimento que está a dar mais do que aquilo onde tu estás a investir. Porque é óbvio, é impossível para qualquer investidor estar constantemente a investir nos ativos que geram o melhor retorno. Ano após ano após ano. É impossível, tu não tens uma bola de cristal para adivinhar. Portanto, se tu estiveres sempre a olhar para aquilo, eu estou a ganhar 20%, mas se eu tivesse investido em Bitcoin estava com 25%, ou eu ganhei 30% no investimento no ETF X, mas o ETF Z valorizou 40%, portanto se calhar vou comprar o ETF Z. Não, aquilo que tu tens de perceber é, eu quero isto, eu quero chegar aqui. Eu estou a partir deste ponto, eu quero chegar a este ponto. O que é que eu preciso para chegar a este ponto? Preciso de uma rentabilidade X anualizada. Muito bem, vou construir uma carteira para esse objetivo. Se ao final do ano 1, podia ter investido nos ativos Z, X, Y, o que for, e ter ainda um bocadinho mais do que aquilo que tive, não me interessa, porque o que interessa é eu conseguir, de facto, cumprir com o meu plano e cumprir com o meu objetivo. Agora, se não há um objetivo definido, vais andar sempre a correr atrás da última moda. E, na verdade, a última moda... Quando tu vais à última moda, a moda já passou. Tu tinhas que ir à moda lá atrás, quando ela surgiu. Portanto, vais estar sempre a corrigir, sempre à procura de retornos passados, e os retornos passados não representam garantia de rendibilidades futuras. Muito bem. É isto. Muito bem. Pronto, olha, sobre mercados financeiros, basicamente é muito isto que tenho para dizer. Mas, concomitantemente, e apesar de os mercados estarem em momentos históricos, em valores, estamos a atingir valores estamos a atingir máximos, neste caso no S&P 500, mas íamos falar um bocadinho também sobre o outro lado, o dark side, daquilo que está a acontecer também na América do ponto de vista da habitação. Tínhamos falado um bocadinho também sobre isso, e que a inflação é um dos temas que claramente não está ainda resolvida, não é? A inflação não está resolvida, portanto ainda não parou. Sim, sobretudo nos Estados Unidos. Na Europa parece estar um pouco mais controlada, nos Estados Unidos não está longe de o estar. E isso tem provocado algumas questões, não é? Nomeadamente aquilo que tu ias agora falar da questão da habitação. Sim, está de alguma forma relacionado com o mercado acionista, no sentido em que há, de facto, grande parte da valorização que os mercados acionistas têm tido nos últimos largos anos, falando nos últimos 10, 15 anos, é justificado por muitos analistas como tendo a sua origem no quantitative easing, que na verdade o que é a injeção de liquidez da Fed, da Reserva Federal Americana, na economia para combater as sucessivas crises que temos tido desde a crise financeira de 2008. Essa injeção de liquidez tem ido grande parte dela para o mercado acionista, portanto, e sobretudo nos Estados Unidos, onde há um hábito muito enraizado das famílias americanas de investirem nos mercados acionistas. Da mesma forma que na Europa é muito mais conservadora, muito mais defensiva, o investidor europeu é aquele investidor do depósito a prazo, ou da emissão das obrigações da empresa A, B ou C que conhece. O investidor americano é um investidor de ações, compra ações, até porque do ponto de vista de ADN histórico, há muito hábito das empresas americanas distribuírem stock options da sua própria empresa aos seus trabalhadores.
O que faz com que já esteja enraizado este hábito nas famílias americanas de ter ações da empresa para a qual trabalham. E isso leva, de facto, depois também diversifiquem os seus investimentos no mercado acionista global, e obviamente com a injeção de liquidez que foi colocada na economia, muito deste dinheiro chegou ao mercado acionista, que fez, de facto, impulsionar e valorizar até à estratosfera os principais índices americanos. Mas teve um outro efeito, de facto, esta injeção de liquidez na economia teve um outro efeito, se calhar bastante menos simpático para uma boa parte dos americanos, que se vê em abraços com uma crise na habitação, semelhante àquela que em muitos países da Europa estamos a encontrar, que tem a ver, de facto, com o custo de comprar a habitação própria permanente. Portanto, este tema que nós temos falado muito aqui, que tu tens, e bem, apresentado no Capital Aberto sobre várias diferentes vertentes sobre a crise, de facto, do imobiliário em Portugal e a dificuldade, de facto, de se conseguir comprar casa, seja porque há pouca oferta, seja porque os custos subiram, uma coisa também está relacionada com a outra, os custos sobem porque, de facto, a oferta é pequena, há muita gente para comprar, poucas casas no mercado, mas não é um fenómeno exclusivo de Portugal, o que também, de alguma forma, desmonta a teoria de que são os vistos gold e esquemas assim do género que justificam a totalidade ou grande parte do incremento do custo do parque habitacional em Portugal. E nos Estados Unidos, de facto, há uma estatística absolutamente avassaladora que tem a ver com o custo de comprar. Isto é assustador, este gráfico. O custo de este gráfico, para quem nos está a ver no YouTube, é elucidativo, porque é quase uma parede, sobretudo ali a partir de 2020, 2021, precisamente pós-Covid. Para quem nos está a ouvir através do nosso podcast em áudio, estamos a falar de uns valores, daquilo que é o valor médio para comprar uma habitação para uma família americana, de cerca de $1.400 por mês pré-pandemia, valores pré-pandemia, para um valor atual de 2.750, cerca de $2.750, o que é de facto uma brutalidade, mesmo falando, obviamente, de um país, de uma economia rica, mas é de facto valores que explicam por si só a grande dificuldade de grande parte, e sobretudo a franja mais jovem da população americana, conseguir aceder à habitação. Foi, de facto, uma subida vertiginosa. O gráfico é perfeitamente elucidativo e, de facto, é, em grande parte, resultado das injeções de liquidez que têm existido no mercado. Portanto, nós vamos falar, fica aqui prometido que vamos trazer na próxima edição do nosso Capital Aberto, vamos trazer mais dados e mais informação sobre este tema. De facto, o efeito nefasto das injeções de liquidez que têm existido nos últimos 10, 15 anos nos principais blocos, nos blocos mundiais, nos Estados Unidos e na Europa, e os efeitos que isso tem, de facto, depois, os efeitos nocivos que tem na economia, nomeadamente o incremento de preços de alguns dos bens essenciais, e obviamente depois repercute-se nos níveis atuais de inflação. Pois, de facto, está prometido então no próximo episódio que queremos falar um bocadinho sobre isto, o que é o dinheiro, não é? E que certamente iremos abordar estes lives destes momentos em que se começa a imprimir dinheiro e de forma um bocadinho descompensada e as consequências que isso pode trazer, não é? Isto não é único, não é? Isto não foi um caso único, já tivemos na história situações tanto na Europa como nos Estados Unidos e como também em outras partes do globo, no momento em que se começa a imprimir demasiado dinheiro para solucionar algumas questões, e a pandemia foi um dos momentos recentes onde isso aconteceu e que pronto, depois que tem espelho, não é? Tem reflexo mais à frente, não tem um efeito imediato, isto é um paliativo que depois tem problemas, quando não os bem gerido, tem problemas certo. Mais à frente. Sim, eu não digo que tenha sido errado, obviamente que há momentos na história e a pandemia, o período da pandemia foi seguramente um deles em que não há alternativa, de facto os principais governos centrais têm que agir, têm que de facto contribuir para a solução imediata de uma crise que era grave e que surgiu de facto sem pré-aviso. Portanto, talvez não houvesse uma alternativa. Agora, o que eu acho que é importante é que se perceba que
essa solução, que essas ajudas, a injeção de liquidez, o imprimir dinheiro para resolver uma crise de facto que é urgente ser resolvida, não terá consequências futuras, não terá uma fatura que depois mais tarde terá que ser paga. E há de facto, a ideia que eu tenho é que há muita noção de que essa fatura não existe, de facto, seja por desconhecimento de como funciona a economia, ou parte também da iliteracia financeira que existe um pouco por todo o mundo, mas há de facto a ideia de que os governos podem de facto injetar dinheiro na liquidez, injetar dinheiro na economia, injetar liquidez, dar ajudas financeiras, sem que isso de facto tenha depois uma qualquer repercussão. Tem essa repercussão e vamos falar um bocadinho mais sobre isso depois na próxima edição. Corretíssimo. Muito bem. Virando a página dos mercados financeiros. Acertamos aqui sobre a questão do... Bom, acertamos aqui sobre os mercados de capital e sobre aquilo que é o estado da América, não é? Por assim dizer, e o impacto que isto tem no nesta nossa Europa, não é? Que é um bocadinho... Sim, acho que é bom, e só para rematar, é bom que fiquemos com a ideia de que há determinados problemas que não são exclusivos nossos de Portugal. Não se pense que, e este em particular é um deles, não se pense que é caso único em Portugal. Portanto, quando ouvirem, sobretudo entre os políticos, soluções simplistas ou respostas rápidas e eficazes, pelo menos nas palavras de quem as advoga, desconfiem, não acreditem que problemas tão complexos que afetam muitas economias no mundo inteiro têm respostas simples ou têm soluções simples, porque se as tivessem já teriam sido implementadas. Muitas vezes estamos a falar de problemas bem mais complexos do que aquilo que se quer fazer passar. A solução não é uma, nem é duas, muitas vezes passa por um conjunto de medidas que têm que ser implementadas, medidas essas que não têm efeito imediato, que demoram-se por vezes uma geração a surtir efeito. Por exemplo, em Portugal, a questão da construção, não por muitos, e tu se calhar até tens mais propriedade para falar sobre isto do que eu, mas é impossível. Todos os estímulos que possam ser implementados para se construir mais habitação em Portugal não vão colocar mais habitação no mercado de um ano para o outro. Se calhar demora uma década a surtir efeito. Da mesma forma que aquilo que fez com que a habitação em Portugal se reduzisse, a construção em Portugal se reduzisse substancialmente, demorou uma década a chegar ao ponto em que chegámos. Se calhar agora vamos precisar de uma década para recuar aos valores de construção que tínhamos no início dos anos 2000. Concordas? Exato. Perfeitamente. De acordo. Totalmente de acordo. Muito bem. Pronto. Totalmente de acordo. Nada a acrescentar? Nada a acrescentar. O que eu tenho a dizer agora é, vamos ver como é que a gente está aqui neste nosso pequeno Portugal, não é? Como? Não percebi. Como é que estamos aqui no nosso pequeno Portugal? Sim, como é que estamos? Tu que estás aí, não é? Convém lembrar que eu falo muito de Portugal, mas estou... Tu tens acompanhado aqui o nosso círculo das europeias, não? Olha, não muito, tirando depois da rábula dos candidatos, quem eram os candidatos, quem não eram, porque é que não eram, se era jovem, se não era jovem. Desliguei-me um pouco desse tema, portanto não tenho acompanhado. Sim, o que também é que... convenhamos do ponto de vista, digamos, da pertinência e temas construtivos, também não há muito a dizer, não é? Mas pronto, até porque achamos e volto a acreditar que os candidatos também não são propriamente assim grandes referências do ponto de vista político, não é que tenham transmitido grandes ideias e grandes ideais daquilo que possa ser o futuro para a Europa, até porque temos aqui um problema que eu acho que está na gênese deste desinteresse, que é o tema da Europa. É um tema que depois não tem grande visibilidade no dia-a-dia das nossas notícias e, portanto, o trabalho que os deputados, que os eurodeputados fazem, tem muito pouca expressão do ponto de vista diário daquilo que são os trabalhos a decorrer e daquilo que são os achievements que possam não tem um mediatismo como tem, obviamente, o dia-a-dia e das decisões que são decididas hoje em dia no Parlamento. Isto no âmbito político, como é óbvio. Mas isto para dizer que continua a ser aqui um debate... continua a ser, penso eu, que debates com pouco substrato. E que... Já houveram debates? Já existiram, sim. Iniciaram esta semana
São 30 dias de debates. Epá, e a verdade, o que é que acontece? Obviamente que, para mim, pessoalmente, o que eu acho que está aqui atrás disto tudo é, vamos ver, as pessoas estão, eu penso que até do ponto de vista político do lado do Pedro Nuno Santos, está toda a gente muito mais preocupada em tentar perceber se o PS e SAD vão ser derrotados neste processo ou não, do ponto de vista político, do que provavelmente tentar discutir as ideais daquilo que possa ser as ideias e os projetos que possam ser uma mais-valia para Portugal. Tens notado isso? Tem-se discutido pouco Europa e mais política interna? Sim, muito pouco. Aliás, vi alguns debates individuais, vi algumas entrevistas individuais dos candidatos, nomeadamente do Sebastião Bugalho. As pessoas estão muito mais preocupadas em discutir aquilo que ele poderá ter dito no passado, e que vale o que vale, até porque ele hoje não, o passado dele é um passado curto. É relativamente curto. E que efetivamente traz, penso eu, para a mesa pouca pertinência do ponto de vista daquilo que tem que ser discutido, do projeto e das ideias e daquilo que temos que materializar do ponto de vista para o futuro, não é? Portanto, diria, em suma, vai-se gastar aqui muitas horas e muitos quilómetros de telejornal, como foi feito nas pré-campanhas aqui para as legislativas, e vamos ver agora o que é que isto o sumo que isto vai dar, porque antevejo e receio, ou prevejo que isto vai apenas ditar, do ponto de vista de cenário político, aquilo que possa ser o futuro do nosso governo a partir de setembro em diante, porque isto, de certo modo, se o PS de facto tirar alguma vantagem e há uma alavanca disto, isto pode ser um meter nos pés da AD e que, consequentemente, pode provocar alguns estragos naquilo que possa ser o suporte do atual governo. É o que é uma teoria, vale o que vale, portanto toda a gente fala disto. A percepção que eu tenho, e não é uma percepção minha, a percepção que eu tenho daquilo que alguns analistas, alguns cronistas que leio na imprensa portuguesa descrevem, é que, de alguma forma, está bem que é verdade que a expectativa era muito baixa para este governo, mas que de alguma forma o governo da AD e o Luís Montenegro em particular têm conseguido ganhar aqui algum crédito, alguma folga nestas primeiras semanas de governação. Esta percepção é correta? De facto tem estado a conseguir ganhar ali algum balão de oxigênio? Não, eu acho que, pronto, não sei se tu reparaste que hoje o que eles fizeram foi aprovar à pressa, não é à pressa, acho que fizeram um trabalho como deve ser. Foi em 30 dias do governo terem levado aqui à questão da discussão pública e da apresentação daquilo que seria o aeroporto de Alcochete e Portela. Portanto, basicamente, o que eu acho que é que isto deu, obviamente, isto, até não sei se tu reparaste que o próprio Sócrates lançou ontem acho que fez, ontem não, hoje fez aqui um comentário, uma nota. Fez uma nota de imprensa, quer dizer que ao fim de 16 anos depois, que apresentaram exatamente as mesmas ideias que ele tinha apresentado no seu governo, não só do ponto de vista do aeroporto, mas também depois da extensão de Portela e do Humberto Delgado. Vi e achei curioso, porque sendo verdade o que ele diz, ele não sei se conscientemente ou inconscientemente esqueceu-se de referir uma pequena nuance em todo este processo, que é ele deixou um país em bancarrota. Portanto, mesmo que se quisesse avançar com as construções ou com as obras que agora foram anunciadas, durante muitos anos Portugal esteve em bancarrota até 2014, não é? Sem acesso a financiamento, sem acesso a fundos. Não, claro. Portanto, mesmo que se quisesse, seria um bocadinho difícil levar para a frente aquilo que eram as propostas. Mas isto só é possível acontecer quando tu tens alguém que acredita profundamente que o trabalho que ele fez foi bem feito. Isto é, ele não reconhece que deixou o país à beira de uma bancarrota. Ele também governou numa altura de crise. Pronto, eu não estou a defender o Sócrates, atenção que fique claro. Sim. Não. Mas acho que ninguém vai ficar com essa dúvida. Até, acho que ele ignorou sinais do tempo, acho que ele ignorou variáveis importantíssimas e
Obviamente que no meio disto tudo que ele tenha tido boas ideias, até porque ele depois acabou por ter ele tinha um papel preponderante do ponto de vista penso eu, para o mercado no exterior, portanto para aquilo que seria a expansão de Portugal, se calhar até um bocadinho mais na Venezuela, não é? Mas o que eu te quero dizer é que ele fazia de facto um bom trabalho, em que era um tipo que agarrava em grandes oportunidades no estrangeiro, mas pronto, e o que fazia dele ter algumas visões e algumas ideias até bastante pertinentes. Obviamente que agora é fácil dizer, sim, eu tive essas ideias em 2011 ou 2012, mas parece-me que a ideia que ele teve foi uma ideia que são ideias óbvias, são ideias, ou não é óbvias, agora é fácil, não é? Mas são ideias que, para mim, daquilo que era uma sensibilidade da lógica da batata, eram sugestões bastante pertinentes, nomeadamente tanto do aeroporto, que Alcochete, Montijo nunca seria, na minha perspectiva, nunca seria uma solução, na perspectiva da limitação que tinha. Estavas outra vez a fazer um aeroporto no meio de uma cidade de Montijo, quer dizer, e tu conheces bem a zona e tu sabes o que é que aeroporto é que ia ser aquilo? Ia ser um abzeco, quer dizer, um gajo vai gastar não sei quantos milhões de euros na conversão daquilo, tem que os tirar de lá de fora, e para depois, ao fim de 5 anos de operação, ok, punhas a coisa a rodar rapidamente, não é? Portanto, já tens uma pista, já tinhas algumas infraestruturas, mas obviamente que ainda tinhas tempo e dinheiro para gastar. Mas era sempre a curto prazo, era uma coisa que era um penso rápido. Sem dúvida que Alcochete, pela sua localização e por estar de facto despovoado, não é? Por ter muita área disponível, na zona onde está previsto, para mim, não há dúvidas. Está perto do aeroporto, está perto de Lisboa, não é aquelas soluções de vendas novas de Santarém e da OTA e de Beja. São soluções que fazem sentido em Paris e fazem sentido na Alemanha, fazem sentido em grandes cidades urbanas, em que para eles 50 km não é nada. Para nós 50 km e atenção, estamos a falar de cidades que têm aeroportos mais perto da cidade, ou seja, têm depois outros polos mais afastados, mas têm um aeroporto central relativamente perto da cidade, não é? E com acessos rápidos e fáceis. Muito rápidos e com boa... Exatamente. Portanto, obviamente tem os polos complementares, muitos, sobretudo utilizados pelas low cost, que ficam de facto mais na periferia. Portanto, em suma, eu acho que já desviámos aqui o tema, mas em relação ao Sócrates e em relação àquilo que foi decidido no aeroporto e da nova ponte da Margem Sul, portanto, esta nova travessia do Tejo, acho que faz sentido, acho que é pormos outra vez, temos dinheiro para gastar, temos dinheiro do PRR, temos dinheiro da Europa para gastar, e acho que faz todo o sentido que se faça qualquer coisa. Não, neste caso em particular, acho que não se pode tomar decisões do estilo de mais vale uma má decisão do que uma não decisão. Não pode ser assim, porque é muito dinheiro que está em jogo e está na mesa, mas indiscutivelmente e com muita certeza digo que aquilo que foi apresentado ontem pelo Governo e dos 30 dias, e respondendo à tua pergunta muito objetivamente, de se eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho ou se eles tiveram aqui um balão de oxigênio, pronto, o que eu posso dizer é que até à data de ontem o AD não tinha apresentado nenhuma proposta de lei e, portanto, já foram apresentadas 130 propostas de lei, como tu sabes, deves ter lido também a notícia de ontem, e que nenhuma tinha vindo da AD. Significa que a AD está a encontrar o seu caminho, a AD está a querer fazer aquilo que mais ou menos se comprometeu a fazer e resolver. Acho que ainda não se conseguiu materializar muita coisa para além da questão da mudança do logotipo, da imagem do Governo de Portugal. Agora, acho que as equipas estão no terreno, estão a trabalhar, estão a tentar fazer coisas. Nomeadamente, já rodaram umas cabeças, rodou a cabeça da Santa Casa, da PSP. Portanto, as coisas estão a aparecer, estão-se a arrumar casas. Vamos ver, mas isto depois é assim, amanhã muda o governo e isto volta tudo ao mesmo. Portanto, olha, por falar em Santa Casa, tu acompanhaste essa rábula desse processo da Santa Casa? Sim, ou não? Acompanhei mais ou menos, e quando digo mais ou menos, acompanhei na perspectiva de a Santa Casa querer montar uma operação no Brasil. Acompanhei no processo, por curiosidade, muito proximamente, porque digo isto com muita certeza, mas sem desejo nenhum de criar falsas opiniões ou criar falsas aqui de testemunhos. Mas a verdade é esta:
há uma história de que o português, quando vai para o Brasil, com exceção dos padeiros, dificilmente faz dinheiro. Ou dificilmente consegues construir. Já falámos isso aqui no Capital Aberto. Está para nascer a empresa portuguesa que tenha sucesso no mercado brasileiro. Aliás, no mercado brasileiro e no mercado espanhol. Isoladamente, o português lá não consegue fazer nada. Não consegue. Está condenado ao fracasso. Isoladamente e mesmo nos grandes grupos económicos. Atenção. Não, mas o que eu digo isoladamente é ou tu tens um link, ou tens um elo de ligação lá e que te alavanca, ou se vais numa de só de querer fazer acontecer mesmo pagando as tramitações necessárias, não tens muitas hipóteses. E eu acho que aconteceu isso na Santa Casa, porque eu estava curioso em saber como é que a Santa Casa iria fazer disto, pronto, como é que eles iriam conseguir entrar no Brasil numa situação onde o jogo existe e portanto, quer-me parecer que 30 milhões para uma dimensão do Brasil é nada, é muito pouco. Para nós é muito e para o Brasil é muito pouco. E como é que aquilo ia dar? O que é que ia acontecer? Aconteceu o que estava, era previsível, que é, basicamente, deve-se ter deixado de pagar às pessoas certas, e eu, mais uma vez, estou aqui a levantar algum tema mais polémico, mas a verdade é esta, portanto, deixou-se se calhar de ter que ir pelo caminho que deveria, que inicialmente foi levantado, e depois a questão é, porque é que a Santa Casa da Misericórdia vai fazer para o Brasil, sendo que o jogo no Brasil dá muito dinheiro, e era os meninos de Portugal iam lá para ganhar dinheiro. Como? Quando? Porquê? Quer dizer, ou havia uma situação bem blindada e bem estruturada, e pronto, isto para te dizer que neste processo alguém deve ter ganho muito dinheiro, ou alguém iria ganhar muito dinheiro, que não ganhou, seja em Portugal, seja fora de Portugal. Se me perguntares se o objetivo era lesar em 30 milhões, ou 35 milhões, ou 40 milhões, ainda ninguém sabe bem o impacto que isto foi, mas se a ideia era lesar 40 milhões a Santa Casa, não, acho que não. Mas que alguém dos 40 milhões que já foram gastos e que circularam, que saíram dos cofres da Caixa da Santa Casa para o Brasil, há garantidamente que alguém iria ganhar algum dinheiro pelo meio, não é? Estamos a falar de uma instituição que é financiada pelos impostos de todos nós, portanto estamos a pagar impostos para estas aventuras completamente sem nexo de uma entidade que devia... Sim, mas isso é outra coisa, não é? Até pela própria gênese, não é? Da atividade da Santa Casa. É isso, Casa. Acho que a iniciativa de se ir para um mercado tão difícil e tão estranho e tão competitivo e tão volátil como é o Brasil. E isto já depois da polémica com as aventuras com o mercado de criptomoedas, não é? Que é outra coisa que também não faz absolutamente sentido nenhum para uma instituição como a Santa Casa. Acho que a Santa Casa nunca deveria ser veículo deste tipo de coisas. A Santa Casa tem um património incalculável, mas tem património, mas precisa de dinheiro para pagar, e portanto precisa de dinheiro. Aliás, a Santa Casa em Portugal, de uma forma transversal, em algumas unidades passam dificuldades, têm dificuldades do ponto de vista financeiro, da sua gestão de tesourarias e afins. Parece a mim que numa instituição como a Santa Casa, de repente desaparecerem em saldo 40 milhões, parece-me, ou 30, parece-me que é estranho. E depois, em cima disto, continuamos então, e depois em sede de audiência parlamentar, foi ainda defendido pelo promotor e o antigo diretor da Santa Casa, continua a defender que a ideia era espetacular e que isto no Excel era lindo de morrer, e que ninguém percebeu como é que isto não correu bem. Obviamente que ele neste momento não iria dizer sim senhora, olha, meti o pé na argola e pronto, não é? Quer dizer, as pessoas, que essa comissão parlamentar ia chegar ao quê? Ia dizer o quê? Essa comissão parlamentar estava à espera que ele fosse fazer uma meia-culpa. Eu acho que isso era só ridículo. Mas pronto, mas isto para dizer que, vou voltar ainda à tua questão inicial, que é se sentimos que estes 30 dias são reflexo de uma capacidade do governo conseguir fazer alguma coisa. Acho que não, acho que é cedo. Acho que a gente tem que lhe dar, devemos dar ao AD entre 60 a 90 dias para percebermos de facto as coisas que poderão começar a aparecer feitas. Acho que a pergunta é mais no sentido do balão de oxigênio para as eleições europeias, ou seja, se de facto lhes dá um balão de oxigênio para suportar um resultado que não seja catastrófico, mas que não seja positivo no sentido de ganhar no sentido de ser de facto o partido mais votado
mas de facto, se a margem for relativamente curta, se não for de facto uma derrota muito significativa, se este balão de oxigênio que aparentemente está a ser criado lhe é suficiente para ultrapassar esse marco que, relembra, há um mês, 2 meses, depois das eleições, foi apontado como sendo de facto um momento determinante para a sobrevivência política da AD. Achas que ainda é tão determinante como parecia ser há 2 meses atrás, ou poderá não ser tão determinante assim? Eu acho que vai ser determinante na questão de... Acho que se o PS sair vitorioso disto de forma expressiva, acho que eles vão usar isso a seu benefício. Não, claro. Mas para mim, acho que eles terem escolhido a Marta Temido, acho que é um acidente, não é um erro de casting, mas porque acho que ela até podia ser uma máquina em termos de relações públicas. Acho que ela não é. Acho que ela não é. Estamos a falar da AD. Sim, da Marta Temido. Que é candidata pelo PS. Sim, candidata pelo PS, certamente. E a questão é que... Okay. Se estivesse a falar da AD, não estava a perceber onde é que... Não, a AD temos o Sebastião Bugalho, o Chaval, não é que é o Chaval Troia, como o Ricardo... Não viste isso do Ricardo da Espreira? Não. Não vi. Foi quando no último fim de semana? Sim, foi neste último fim de semana, acho eu, que fez uma brincadeira e disse-lhe que chamou-lhe o Chaval de Troia. E de facto... o que eu quero dizer em relação à questão que me colocas é, acho que a AD foi inteligente, foi inteligente em meter o Sebastião Bugalho, porque não se falou noutra coisa que senão no Sebastião Bugalho, e portanto falou-se. Depois podemos perceber se foi bem falado ou se foi mal falado, mas falou-se. E Marta Temido sai nisto um bocadinho empobrecida, no sentido de que acho que ela não é propriamente uma pessoa muito capaz, acho que ela não é uma máquina, ela não é uma pessoa que seja cativante do ponto de vista da narrativa, não é uma pessoa que cative, não é uma pessoa que tenha fator X, portanto, e para mais ainda, em cima disto, ela podia não ter isto tudo, mas trazer boas ideias, não é? E acho que também nisso também não é capaz, portanto, acho que o PS vai ser vitorioso, eu acho que isto pode ser prejudicial ao atual governo, se houver uma decalagem grande, se não existir decalagem, acho que isto é mais do mesmo, pronto. Mas podemos dar espaço ao PS para crescer aqui agora nas europeias. É pá, que não queremos que isso aconteça. Muito bem. Mas pronto, acho que de grosso modo é isso. Portanto, nós por cá é isto, temos estes temas, temos este tema das europeias. Pronto, e depois é todo o outro circo que continua a dar, nomeadamente, portanto, do nosso presidente, que continua na modo de baixo, penso eu, do ponto de vista das suas boas mensagens. Acho que ele continua a dizer que não está xexé, mas de facto não tem sido muito construtivo. Quando tu precisas de publicamente dizer não, eu não estou xexé, parece, mas não estou. Exato. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, não é? Sim, acho que sim, mas pronto, mas acho que para esta semana acho que temos aqui identificados já os nossos... Tens irritação da semana, não? Não, olha, queria sim voltar a um tema, porque é muito en passant, mas há pouco, de facto, quando falava da questão do crescimento do preço imobiliário, eu queria também referir um outro fator que não estamos, ou pelo menos não se correlaciona diretamente de uma forma habitual com a subida, com a inflação ou com a subida do preço, o que quer que seja, mas que de facto tem seguramente o seu impacto, sobretudo nos bens de luxo, que é de facto as criptomoedas. Nós sabemos que há de facto muita riqueza no mundo a ser criada à custa da valorização exponencial que as criptomoedas têm tido, e já estamos a falar de mais de 10 anos, a falar de mais de uma década, de facto, a gerar milionários nos investidores de criptomoedas. E de facto há aqui uma estatística interessante que tem a ver com a percentagem, a penetração das criptomoedas nas populações de vários países. Os Estados Unidos, e isto falando nos Estados Unidos porque estávamos a falar da questão do imobiliário nos Estados Unidos, 15% da população dos Estados Unidos tem investimentos em criptomoedas. 15% da população de um país é muito. Não é um país com maior penetração, há dois com mais, os Emirados Árabes Unidos, onde 30% da população é investidor de criptomoedas, e o Vietnã, curiosamente, com 21% da população. Os Estados Unidos aparecem em terceiro. Mas ainda assim estamos a falar da dimensão do país que é os Estados Unidos,
15% da população com investimento em criptomoedas é significativo. E estes fenómenos são muitas vezes excluídos da equação, mas que não podem, de facto, de todo, porque estamos a falar, de facto, de volume de riqueza que é criada num curto espaço de tempo, e que, de facto, leva a que haja um potencial e estamos a falar de criptomoedas, não é propriamente um ativo que esteja nas mãos, originalmente, hoje em dia já o é, mas no início, nos primeiros investimentos, não era assim, nas mãos dos milionários deste mundo. Estava nas mãos de muitos jovens, de muita gente que se calhar nem tinha grande experiência de investimento, nem tinha grande património, mas que viu ali uma oportunidade de investimento que lhes pareceu interessante e que de facto conseguiu criar riquezas. E isto linkado com outra estatística curiosa que li recentemente, que tem a ver com o crescimento exponencial de milionários em Nova York, New York City, não no estado. Em cada 24 habitantes ou residentes de Nova York City, é milionário. Isto é uma estatística absolutamente avassaladora. 1 em cada 24. É brutal. Não tenho muitas dúvidas que muitos destes milionários foram criados nos últimos 10 anos pelas criptomoedas. Muitos destes milionários estão a comprar, de facto, casas nos Estados Unidos, estão a comprar a sua habitação, mas também, se calhar, estão a comprar outras casas, e este preço absolutamente brutal também podem ser consequências. A valorização do mercado imobiliário, seguramente não digo só, mas parte dele é, de facto, parte deste movimento também é gerado por aqui. Ou seja, nós não podemos querer ter sol na eira e chuva no naval. Não queremos, de facto, criar riqueza no mundo e, ao mesmo tempo, não querer, de facto, que isso depois tenha repercussão nos preços dos bens, claro, que essa riqueza permite aceder. É como tudo, se há um maluco que pede X e se há outro maluco que paga o X, claro, isso estabelece a lei do mercado, não é? Isso exatamente. E por mim é isto. Fecho do meu lado com esta nota, do teu lado. A minha irritação da semana é eu não ser milionário. Basicamente. Irrita-me não ter aprendido há 10 anos atrás sobre as criptomoedas. O que é que será ser milionário? Qual será o valor para ser milionário hoje em dia? No outro dia eu procurei isso na internet, antigamente, portanto, o termo milionário, mas hoje está completamente ultrapassado. Sim, mas acho que estabelece hoje em dia, acho que era 2.700.000, era assim só? Uma coisa qualquer. Parece assim uma coisa, mas fica trabalho de casa, vou pesquisar. Quem nos está a ouvir, se alguém souber, nos comentários. 2 milhões é muito dinheiro, 2 milhões hoje não é, 1 milhão hoje não é muito dinheiro, aliás, é muito dinheiro. É sempre muito dinheiro, mas obviamente falando à escala de facto de quem tem muito dinheiro no mundo, ou seja, falando nesse microsegmento dos mais endinheirados, passa a expressão, do mundo, sim. 1 milhão não é de facto muito. Imagina, faz o seguinte exercício. Há muitas casas em Lisboa que custam mais do que isso, portanto, só por isso. Sim, mas imagina, pensa quanto é que terias que poupar por mês, ainda hoje, com um bom ordenado, quanto tempo tu demoras para ter na tua conta 1 milhão de euros estacionados, isto é, quanto tempo, ainda hoje, sabendo que as casas custam 1 milhão de euros, o exercício de tu poupares 1 milhão de euros, 1 milhão de euros líquido, parado, sossegadinho, que não precisas dele para pagar contas de água, luz e gás, ainda assim, hoje ainda é muito difícil fazer isso aliás, dificilmente hoje será sempre fazer isso. Não consegues com poupança, tens que ter de facto um retorno de investimento, seja ele qual for. Mercados acionistas, bitcoins, criares a tua própria empresa, whatever, mas tens que ter de facto retorno de investimento, não consegues é uma cena do cacete. Com poupança chegar a esse número. Mas eu às vezes ponho-me a pensar nessa questão de que tu hoje para conseguires ter, porque eu deixo-se ter esta dimensão do milionário, que é quem tem 1 milhão, que eu acho que isso é um conceito muito old school, anos 90, sim, está completamente ultrapassado. Mas ainda assim, tu teres 1 milhão à ordem sem... É bom, meu. Acho que é bom. Não te faz-te milionário, mas é bom. Qual é a tua aposta? Antes da gente dar a resposta. Olha, eu diria que para seres milionário hoje em dia tens que estar nos 2 dígitos de milhões, ou seja, teres mais de 10 milhões, diria eu. Para seres milionário. Olha, para teres 1 milhão, e fazendo aqui umas contas muito rapidamente no Excel, para teres 1 milhão poupando 1.000 por mês, e poupar 1.000 por mês. Demoras quantos anos?
à realidade portuguesa é uma brutalidade, demoras 83 anos. E atenção, nunca gastaste um cêntimo daquilo que poupaste, é só para ir para aquele bolo para seres milionário. Portanto, demoras 83 anos. Se considerarmos que tu não começas a ganhar 1000 euros quando nasces, não é? Nem aos 10 anos, nem se calhar nem aos 20, assumindo que começas a trabalhar aos 25 anos e tens logo de facto um cargo e um ordenado que te permite poupar esses 1000 euros, chegavas ao 1000, já eras centenário quando chegavas ao milhão. Portanto, por aí se vê que claramente trabalhar, sim, a forrar é fundamental, sobretudo se queremos chegar à terceira fase da nossa vida com tranquilidade e sem depender de um Estado que possa estar falido, mas sem retorno do investimento, seja ele qual for, como tu disseste bem, não se chega lá. Não chega lá. Amigo. Meu caro. PJ. Paulo Jorge. PS. Abraço. Forte abraço. Obrigado.